E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é John Félix, esse é o canal Conselho, e o vídeo de hoje é falando sobre o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul, um conto de fadas gay da nossa atualidade. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. Gente, provavelmente eu vou gaguejar, vou ficar nervoso, vou até correr o risco de chorar em algum momento na hora que eu estiver falando sobre esse livro, porque essa história mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionado, dei muita risada, fiquei muito aflito em alguns momentos. A autora, né, a Casey McKinston, eu não sei se a pronúncia do nome dela está correta, conseguiu criar uma história tão perfeita, tão dentro da nossa realidade, tão atual e tão mágica, que durante todo o processo de leitura eu senti o meu jovem John, o John adolescente, quase o John criança ali naquela fase de descoberta, de gostar de histórias da Disney, de romances, de fantasia, de contos de fadas, sabe? Aquela criança interior que habitava em mim e que eu não sabia que sentia tanta falta de uma história como essa, simplesmente apareceu e tomou conta do meu processo de leitura. Eu cresci num ambiente totalmente heteronormativo, então todas as histórias que eu cresci assistindo de filmes da Disney, Aladdin, enfim, os contos de fadas, sempre foi voltado para o público hétero. E eu nunca senti uma conexão tão forte que nem eu senti ao ler esse livro, isso depois de adulto. Então eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Eu me peguei chorando de verdade em passagens assim do livro que, nossa, mexeram muito com algo dentro de mim que eu não estava esperando. Mas antes de focar nesses detalhes e nessas partes, né, eu tenho que defender a frase que eu usei no comecinho do vídeo, que é porque esse livro eu acabei considerando o conto de fadas gay da nossa atualidade. O ambiente ele é muito atual porque ele conta a história do Alex. O Alex, ele é o filho da presidente, ou melhor, da presidenta dos Estados Unidos. Então, justamente por ele ser o filho da pessoa mais importante, né, do planeta, digamos assim, no momento, ele tem a vida muito vigiada, sempre o pessoal quer saber onde ele tá, o que ele veste, quais festas que ele frequenta, com quem ele anda. Então ele tem os paparazzis na cola dele, né, desde que a mãe dele assumiu o poder, né, o cargo. E eles estão no ano de reeleição, né, a mãe dele vai concorrer de novo à presidência. E no meio dessa apresentação de personagem, a família americana é convidada pela família britânica para ir no casamento do Philip, o irmão mais velho do príncipe Henry, lá na Inglaterra, né, no Palácio de Buckingham. Porém, o Alex e o Henry, eles não se dão bem desde sempre. Primeiro, o Alex tem uma birra muito forte com o Henry, porque ele é comparado ao Henry a todo momento, né? Ele não gosta muito dessa comparação, ele não gosta muito da imagem que o Henry representa para a sociedade, da Taylor Swift. Da imagem perfeitinha, de príncipe, né, que de fato ele é, onde ele tem que ser comportado, onde ninguém é bom o suficiente pra ele. Então o Alex tem essa birra, e durante essa festa de casamento, né, do príncipe Philip, o irmão mais velho, o Alex bebe um pouquinho mais da conta e vai lá tirar uma satisfação com o Henry por algum motivo que, tipo, não era necessário, mas enfim, cachaça. E nisso, durante a conversa ali meio acalorada dos dois, eles acabam com o bolo de casamento do príncipe Philip. E as fotos nos tabloides da Inglaterra e nos jornais dos Estados Unidos é vendido como incidente do ano, onde as duas personalidades se odeiam, são inimigos. Então é proposto pro Alex consertar essa bagunça e passar um fim de semana lá na Inglaterra, posando pra fotos e, enfim, aparecendo junto ao príncipe Henry, né, como se eles fossem os melhores amigos. Só que isso não é verdade, né? Tem uma passagem no livro muito boa que os dois lados precisam sair bem dessa história. E o único jeito disso acontecer é fazer parecer que sua briguinha no casamento foi algo do tipo acidente homoerótico entre velhos amigos, tá? Então você pode odiar o herdeiro no trono o quanto quiser, escrever poemas maldosos sobre eles no seu diário, mas no segundo que vir uma câmera, vai agir como se o sol nascesse da pica dele, e vai ser convincente. Então, a partir desse momento, os dois têm que fingir uma amizade que não existe perante a mídia, né, pra consertar toda essa bagunça.
E no decorrer dessa viagem, o Alex acaba conhecendo, de fato, a personalidade do príncipe Henry. E ele nota que o príncipe, de fato, não é aquilo que é vendido na mídia. Que há uma personalidade ali, mas devido ao status dele, ele tem que se portar daquela forma, ele tem que falar as coisas que ele fala. A monarquia, né, é bem controladora, então ela controla o Henry em tudo, em toda declaração, em toda fala, em todo evento. E o Alex nota isso e vê que, de fato, há uma personalidade boa por trás da imagem de príncipe e acaba iniciando uma amizade bem forte com o Henry. Quando a gente fala amizade forte, é forte mesmo, porque olha, se tem uma coisa que esse livro soube fazer é deixar a gente excitado com a história. O livro tem esse gancho inicial dos dois inimigos que se odeiam, mas que acabam se conhecendo mais profundamente, se é que vocês me entendem. O livro se torna muito real quando a gente pega o cenário da eleição estadunidense, onde a gente tem um partido democrata contra os republicanos, e a jogatina, tá certo? E a manipulação que alguns partidos fazem perante a outros, né, para poder conseguir ganhar a eleição de fato, as mentiras, as fake news. Então todo o cenário é muito, muito real. Teve momentos durante a leitura que eu fiquei, tipo, devastado em lembrar que isso daqui não é real, que essa história não é verídica, mas a forma que ela foi construída se torna muito real, muito necessário. E por mais que eu tenha gostado mais do romance, do erotismo aqui no livro, foi muito legal entender um pouco mais sobre a política nos Estados Unidos, de como funcionam as eleições, de como é uma coisa baixa até certo momento, porque há consequências, né, devido ao relacionamento proibido, que podem tornar tudo muito traumatizante na vida de uma pessoa, mas a gente acaba se apegando aos personagens e torcendo para que essa história dê certo de alguma forma. Eu sofri muito por antecedência até chegar ao final do livro, porque eu estava imaginando um fim totalmente desastroso. Eu sou uma pessoa muito negativa, eu tenho que ser sincero, então eu já estava imaginando o pior a todo momento da história. E então eu comecei a sofrer, tipo, antecipadamente por alguma coisa que a autora até então não tinha dado nem indícios que poderia acontecer. Tudo que vinha na minha cabeça era a princesa Diana e a morte dela e a teoria de conspiração. E eu, de fato, deflorei esse livro em 2 noites, praticamente. Teve um momento na minha semana que eu fui dormir, tipo, 6 horas da manhã, porque eu não tava conseguindo mais ler, de fato, e depois eu acordei cedo pra voltar a ler o livro, então foi uma leitura muito, muito intensa. Eu chorei muito em alguns momentos, em passagens que até então eu julgo que a maioria vai achar muito simples, mas eu, como um jovem gay, vamos dizer assim, tive sentimentos e lembranças de coisas que eu sentia na minha adolescência, na minha fase de descoberta, totalmente trazida à tona, e eu não estava preparado para isso. Então o livro conseguiu mexer muito comigo, com o meu interior, e eu fiquei apaixonado por esse livro. Eu acho que até o momento desse ano é o meu livro favorito, porque eu amei demais. E eu vou calar a boca a partir de agora, porque senão eu vou acabar soltando algum spoiler da história, mas Vermelho, Branco e Sangue Azul definitivamente já está no meu top 10 ali de livros da minha vida. É um livro que eu queria muito ter lido sendo uma pessoa mais jovem, e eu fico muito feliz em saber que agora existe essa possibilidade de uma história voltada para esse público, para o nosso público, para o meu público. E, enfim, eu chorei, eu sorri, importante que emoções eu senti. Vermelho, Branco e Sangue Azul é um livro incrível, você vai se divertir muito durante a leitura, vai se emocionar, independente se você é LGBT, que é mais ou não. Eu acho que é uma história boa o suficiente para todos. E, gente, esse livro definitivamente merecia uma adaptação na Netflix ou em qualquer outra plataforma. Ele só merece ser adaptado, porque ia ser incrível, de verdade. E essa foi minha vídeo resenha para Vermelho, Branco e Sangue Azul. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau!